Olá, seja muito bem-vindo ao Media Lab. Conquistar clientes é relativamente fácil, não é? Um bom produto, com uma boa percepção de valor e um atendimento razoável já é suficiente para fazer algumas vendas e sobreviver. Mas como transformar os clientes em verdadeiros fãs? Ou seja, pessoas que possuem uma identificação tão grande pela sua marca que deixarão o preço em segundo plano. Para conversar sobre esses temas, nossos convidados são Marcos Hiller, diretor da Hiller Training Consulting, e Bárbara Mative, fundadora da Insecta Shoes. Sejam muito bem-vindos. Marcos, queria começar com você. Você pode pontuar para a gente quais são as principais diferenças entre clientes comuns e fãs? E por que é tão importante ter uma base de fãs na carteira de clientes? Isso é uma lógica que surge de alguns anos para cá. A gente já escuta esse termo fã já há algum tempo por conta da indústria cultural. Por exemplo, eu sou fã de Star Wars, eu sou fã de Beatles, eu sou fã de U2, que é um nível de conexão muito elevado, né? Quem é fã realmente é o cara que nem olha muito preço, né? Sei lá, eu gosto muito de U2, eu sou fã de U2. Se o U2 lançar amanhã um box com toda a discografia banhada a ouro, sei lá, nem me mostra isso. Você vai dar um jeito de comprar. Porque eu vou comprar, nem quero saber o preço, né? E aí, pensando um pouco sobre esse magnetismo que os fãs criam, eu acho que, puxado pelo próprio Facebook, que se criou essa questão do conceito de fã, né? A gente curte as marcas ali, a gente vira fã da marca, a gente dá like, a gente segue. Só que no meu olhar é um tipo de fã um pouco diferente. A gente chama de fã, mas não é aquele fã com a lealdade extrema, com nível de conexão máximo, é um pouco diferente. Legal. E por que é tão importante para as marcas terem fãs? Assim, o fã ele acaba rentabilizando mais a empresa, tem até algumas características objetivas. Por que toda empresa deveria buscar esse fã, assim, na sua opinião? É porque o fã, teoricamente, ele é um cara muito mais leal. Né? E a gente sabe que o cliente muito mais leal, ele não só fica mais próximo de você, como ele compra mais de você, como é mais difícil dele se afastar da empresa e ele eventualmente indica, recomenda para amigos, por essa simples razão. Então as empresas almejam esse consumidor fã por conta disso, porque é mais difícil dele ir embora. Legal. E como é que uma empresa se prepara para angariar fãs? Assim? Como é que você pode fazer um planejamento estratégico? Que ferramentas você deve ter? Que processos você deve ter para começar, de fato, a identificar esses fãs e trabalhar essa base de fãs de forma diferenciada? Eu acho que é tudo uma questão de estratégia. Tudo começa por um processo de posicionamento de marca. As marcas têm que se posicionar, ou seja, as marcas têm que construir relevância, ou seja, as marcas têm que tocar a vida das pessoas. Tem todo um jeito de se fazer isso, tem toda uma metodologia de se fazer isso. E a partir daí, na execução de um posicionamento, você pode usar, sobretudo, essas novas ferramentas dessa nova arena online para conquistar fãs, para gerar seguidores e a partir daí você construa um diálogo relevante que faz com que sua marca se conecte a essas pessoas de uma forma mais genuína. Mas acho que tudo começa com um posicionamento, a construção de relevância da sua marca. E a partir disso o digital entra no final dessa conversa, na execução de um posicionamento. E como falar com esse fã, com que linguagem, com que canal, com que formato, com que mídia, de que jeito, eu acho que é por aí que passa essa questão. Legal. Bárbara, queria agradecer também a sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Queria que você contasse para os nossos assinantes quem é a Insecta Shoes e por que a Insecta tem fãs, ou tantos fãs assim. A Insecta é uma marca de calçados veganos e ecológicos. A gente trabalha com reciclagem e reaproveitamento de uma cerca de materiais. E a marca tem 3 anos. A gente começou com um investimento inicial muito baixo e foi crescendo organicamente ao longo desse tempo, segue em crescimento. E sempre muito orgânico, então, como a gente nunca teve verba para investir, a gente sempre investiu em conteúdo relevante para o nosso consumidor. E o que estava disponível para a gente gratuitamente era a internet, eram as mídias digitais. E o conteúdo a gente tinha um know-how e conseguia desenvolver internamente, tanto questão de fotos, vídeos, como texto. E isso foi o que foi engajando nosso público ao longo do tempo. Os nossos valores são bem Mas quando você e seus definidos. sócios começaram a empresa, vocês já tinham como meta
ter uma empresa com tantos fãs ou isso foi acontecendo de forma natural, por conta da identificação do posicionamento de vocês, do produto? Como é que foi esse processo? Foi acontecendo de forma bem natural. A gente não fez teste de mercado, não fez pesquisa nenhuma, a gente foi no feeling. E, por sorte, os assuntos que a gente discute e os diálogos que a gente constrói são assuntos que as pessoas estão mais dispostas a discutir hoje em dia. Então, desde o veganismo, desde a sustentabilidade, reciclagem, a gente tem como missão conscientizar o nosso público-alvo sobre esses assuntos todos. E o produto ele só é a materialização dessa mensagem. Então, por sorte, a gente está num momento em que as pessoas estão repensando seus hábitos e a gente está conseguindo construir esse diálogo de forma mais intensiva. Legal. Só para os nossos assinantes acompanharem, ilustrarem, né? Eu fiquei sabendo que recentemente aí um ator famoso de uma grande emissora de TV fez um baita no merchan aí de graça para vocês. Conta pra gente como é que foi isso, como é que foi esse processo. Um dia eu acordei e tinha várias mensagens de amigos dizendo: eu vi o Antônio Fagundes no programa do Jô usando Insecta. E ele chegou todo de preto com um sapato super estampado, uma estampa de girassol. E no que ele senta para dar entrevista, ele cruza a perna assim e a câmera, a destaque mostra fica no sapato, né? E aí o Jô pergunta: esse sapato, que bonito. Ele: é vegano, é de uma marca. Daí ele fala: eu vou dizer o nome, vou fazer esse merchan. Daí ele cita a marca, eles ficam até conversando sobre o sapato, assim. Foi bem espontâneo. Ou seja, não pagaram nada, absolutamente nada, exposição na maior emissora do país. Isso me fez lembrar uma história que há quem diga que foi a primeira ação de marketing esportivo de todos os tempos. Final da Copa de 70, o Pelé, que estava no auge da carreira, ele é um atleta Puma, e a Puma combinou com ele: olha só, no pontapé do segundo tempo, você finge que a sua chuteira desamarrou e você é o atleta do século. E nesse dia ele fez isso, ele fingiu que desamarrou, ele abaixou para amarrar a chuteira e deram um zoom na chuteira do Pelé. A partir dali, a Puma ganhou toda uma visibilidade, algo similar que aconteceu com o Antônio Fagundes aqui. É verdade. Marcos, aproveitando o ensejo, eu queria te perguntar, assim, a Insecta ela tem um posicionamento muito forte, né? Ou seja, ela está num micro nicho, falando aí com o pessoal vegano e com um apelo muito forte de sustentabilidade. Você acha que é possível outras empresas que eventualmente não tenham esse apelo também conseguirem ter fãs como a Insecta tem? Qualquer mercado, em qualquer segmento, é possível se criar fãs? Eu acho que sim, seja lá qual for o segmento, segmentos mais do dia a dia, como sapato, como biscoito, como relógio, sim, e até segmentos mais, vamos chamar assim, mais duros, como cimento, como fertilizante, como seja lá qual for. É possível sim, desde que seja feito com todo um critério. Eu acho que no relato da Babi a gente vê que eles têm virtudes porque eles fizeram lições de casa. Primeiro, eles se posicionaram. E posicionamento é você eleger qual que é a conversa que você vai ter com o teu mercado. É uma marca aparentemente de sapatos. Eles poderiam falar sobre sustentabilidade, que é o que eles falam, poderiam falar sobre materiais, eles poderiam falar sobre preço, poderiam falar sobre durabilidade. Não, eles elegeram uma conversa, eles elegeram um caminho. E acho que posicionamento de marca é justamente isso, é você escolher um caminho. Isso significa que você tem que abandonar outros caminhos. Não dá para você falar que o teu sapato é o mais barato, é o mais legal, o mais cool, o mais sexy, o mais sustentável. Tudo, né? Não tem como, você não é nada. Quem é tudo não é nada. Então, acho que o posicionamento é o que eles fizeram. E, além disso, é uma marca que está entendendo como o mundo funciona hoje. A questão do veganismo, isso é muito mais, hoje não é mais uma tendência, isso já é uma grande realidade. Entendi. E quando você escolhe esse caminho, escolhe esse posicionamento, eu imagino que você tem que ser muito firme nesse caminho, né? Qualquer deslize, qualquer tipo de sobressalto nesse sentido pode causar um impacto negativo, né? Vocês concordam com isso? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que sim. Tem que eleger um caminho. E eleger um caminho, eventualmente, exige dores. Pô, mas o meu preço é tão bom, não posso falar de preço? Você pode, mas tem que ser muito consistente no caminho que você elegeu. Lá você pega outras marcas aí, de sabão em pó, por exemplo, dentro lá da Unilever, por exemplo, você tem outras várias marcas ali, cada uma fala de uma coisa. Rexona fala de tempo de proteção, Axe fala de fragrância, Dove fala de pele. Então, cada um no seu quadrado. E acho que a marca da Babi entendeu perfeitamente essa lógica. Como é que vocês fazem, Babi, para preservar esse caminho, preservar essa bandeira? E mais do que isso, também conseguir transmitir isso para os teus colaboradores, teus funcionários, parceiros e os clientes, né, obviamente. Qual é o processo de vocês nesse?
A gente, acho que principalmente a gente levanta muitas bandeiras que trazem uma responsabilidade grande por trás. Então a gente tem que estar constantemente monitorando e repensando esses critérios, não repensando, mas acho que monitorando mesmo para não se contradizer ou não, né, cair numa furada. Mas o que nos ajudou, a gente começou de forma empírica, como o Marcos falou, mas ao longo do tempo a gente foi estudar gestão de marcas e desenhou um brand book para justamente todo o time estar alinhado com os nossos valores, com o que a gente pensa, para onde a gente quer ir. E à medida que a empresa cresce, todo mundo tem que ter isso bem impregnado na cabeça para que, claro, essas polêmicas não surjam. Entendi. Você contou para a gente nos bastidores até de um caso ali de uma cliente que acabou reclamando de vocês por conta do teu vizinho, né? De uma loja vizinho que vendia couro, né? Exato. Então, ou seja, esse posicionamento também ele acaba, em alguns casos, criando aí algum tipo de empecilho nesse sentido, né? Conta para a gente como é que foi esse processo e se isso é uma dor frequente, assim, né? Você acaba enfrentando esse tipo de desafio. Ela não é tão frequente, geralmente a gente consegue dialogar bem com os clientes, a gente tem um atendimento e uma conversa bem humanizada, e a gente gosta de explicar o porquê das coisas para que as pessoas entendam mesmo. O que aconteceu foi que a nossa loja em São Paulo ela é no espaço compartilhado e nós somos uma marca vegana e a marca do lado vende produtos de couro reaproveitados. O couro que ia para o lixo, eles reaproveitam para fazer bolsas e acessórios. E aí uma cliente que é vegana não se sentiu à vontade de comprar na nossa loja porque sentia muito cheiro de couro ao lado. Aí a gente explica que a gente só consegue viabilizar a nossa loja em São Paulo naquele lugar, porque é um espaço compartilhado, tem um custo mais baixo, mas é uma loja separada, a gente inclusive botou uma porta de vidro, então a gente entende, mas pede um pouco de empatia também do cliente. Das pessoas, né? Você vê o tipo de situação que acaba afetando, né? Você tem um posicionamento tão firme, você acaba angariando clientes com uma visão também bastante pragmática, né, do teu negócio. Legal, Marcos, queria te perguntar um pouquinho sobre tendências, né? Você é um grande especialista em gestão de marcas. O que tem que se falar hoje em dia? Quais são os principais debates, discussões e tendências em termos de gestão de marcas hoje em dia? Eu acho que o jeito de se construir marca hoje em dia, isso não mudou. O mundo mudou, o mundo passa por transformações drásticas, mas o jeito de se pensar marca hoje em dia, o jeito de se construir marca é o mesmo método lá da Nike dos anos 80. Só que hoje em dia, por uma série de razões, as marcas, existe um dedo apontado para a cara das marcas hoje que as marcas têm que ser transparentes, as marcas têm que ser verdadeiras, né? Vis-a-vis aí alguns casos que a gente tem visto de operação carne fraca, a marca ser verdadeira, a marca ser genuína, real, ela falar de verdade com as pessoas, isso não é mais uma tendência, não é mais uma alternativa, isso é uma obrigação. E as marcas relevantes hoje em dia são marcas que falam com a gente sobre isso, né? Mas muito embora a gente veja marcas aí multimilionárias, marcas globais que de alguma forma escondem alguma coisa embaixo do tapete, há quem diga que grandes potências aí de material esportivo, grandes potências de tecnologia exploram trabalhadores na China. A gente sabe que tem essas questões que há quem diga que são realmente verdadeiras, mas as marcas ainda são muito fortes, são muito astutas no sentido de mesmo com esses pequenos percalços, ela consegue falar de uma forma genuína. Eu acho que é isso, eu acredito muito nisso, que nos próximos anos a gente vai ver isso. E o consumidor está muito mais atento, o consumidor ele quer se conectar com marcas que ofereçam para ele uma experiência relevante. E acho que a marca da Babi entendeu isso, de verdade. Pelo relato dela, você vê aqui que é um trabalho que preza por atenção a detalhes, elegeram um caminho, teve uma questão que ela colocou aí desse desconforto com o cliente, isso faz parte do processo, jogo, né? É o tipo de turbulência que acontece. Mas acho que ter um caminho, ter um norte, não sair, ir embora e monitorando o tempo todo. Um belo dia ela pode entender que a conversa deve ser outra, faz parte do processo. E como é que você muda de conversa eventualmente? Porque posicionamentos às vezes precisam ser alterados, né? Você tem aí algumas revoluções em algumas empresas. E muitas vezes eu entendo que muitas empresas acabam indo no empírico mesmo e depois descobrem, pô, de repente esse não foi o melhor caminho escolhido, eu preciso ter uma outra escolha. Como é que eu faço para mudar a rota aí no meio da trajetória assim, de uma empresa? Pois você constrói um posicionamento, você elegeu um caminho. Aí só que depois disso você exige muito esforço de pesquisa e de investigação para ver se o teu caminho está dando certo, para ver se o que você está gritando para o mercado está funcionando do jeito que você queria.
E no meio do caminho você pode entender que o cara não entendeu o que você está dizendo, você pode entender que o mundo mudou e você merece algum tipo de correção de rota. Acontece. Tem 2 exemplos clássicos aí. Omo, a vida toda falou que sujeira era algo ruim. Hoje fala que sujeira é legal. Né? Ela nega a categoria. Entendeu isso com milhões gastos em pesquisa de mercado. Havaianas, há 30 anos atrás, era atestado de pobreza. Você tem Havaianas no pé, você é pobre. Hoje em dia, todos nós temos Havaianas no pé. Então são marcas que sabem monitorar. As marcas, eu gosto de dizer que as marcas são muito astutas, as marcas são muito espertas. As marcas, os anunciantes, as empresas, boa parte delas, sabem, conseguem ter uma clareza sobre o que está acontecendo no mundo hoje, monitorar, capturar insights, trazer para si, transformar isso em comunicação e jogar de volta para nós. Legal. Babi, que marcas que te inspiram? Assim, você comentou que você estudou bastante sobre gestão de marcas, você pesquisou muito, né? Teve algum caminho, alguma inspiração específica? A gente tem um bench bem legal dos Estados Unidos, chama Reformation. É uma marca de vestuário que trabalha toda a cadeia, tem o controle de toda a cadeia e faz isso da forma mais sustentável possível, trabalha com tecidos super ecológicos e também tem um viés de conscientização bem grande, no sentido de que elas explicam, na etiqueta delas, elas calculam qual o impacto da roupa Reformation e de uma roupa normal, o quanto elas conseguiram diminuir, reduzir esse impacto na produção dos produtos. E para a gente é um dos maiores exemplos hoje em dia. Legal. Quer complementar? Você tem alguns cases? Na fala da Babi, me lembrei de um case, a marca que ganhou o principal prêmio em Cannes ano passado, o Festival de Cannes é o Oscar da propaganda mundial, acontece todos os anos lá no sul da França, e tem uma categoria chamada Titanium, que é a marca que ganha todos os prêmios numa mesma categoria ali. É uma marca chamada Rei, R-E-I, escreve como Rei, né? Acho que vale a pena até seguir no Instagram, @Rei. E o que eles fizeram foi, no último Black Friday, que é aquele dia lá onde o varejo está absolutamente ensandecido, eles não abriram. Como assim? Eles não abriram no Black Friday. E o discurso deles foi o seguinte: pois é, pessoal, é uma marca de esportes outdoor, tipo uma Decathlon da vida, tipo uma North Face, tipo uma Patagônia. Não, pessoal, a gente não vai abrir no Black Friday porque é um dia que o mercado está completamente alucinado e é um dia para a gente fechar nossas lojas e os nossos funcionários irem dar uma respirada na montanha. O quanto que a marca realmente acredita nisso e quer que os funcionários respirem e vai deixar de ganhar um faturamento monstruoso naquele dia, ou quanto que a marca está sendo super espertinha e astuta e construindo uma estratégia discursiva ali para capturar consumidores fãs. Acho que nenhum nem outro, as coisas estão absolutamente entrelaçadas hoje em dia. Eu acho que quando o assunto, esse viés mais de responsabilidade social entra na discussão com marcas, ele acaba sendo polêmico sempre, assim. A Patagônia também levanta muitas bandeiras e no Black Friday eles pegaram toda a receita e doaram para uma instituição que preserva o meio ambiente, então já acho menos polêmico um pouco. Parece que na Patagônia eles descrevem, eu não sei como é que está hoje, mas um tempo atrás, no verso de toda a etiqueta escreviam assim: você precisava mesmo ter comprado essa camiseta? Quer dizer, como assim, cara pálida? Sim. E esse ponto da sustentabilidade, isso está permeando, acho que todos os negócios, né? Desde negócios como a Babi, da Babi, que na prática tem esse viés muito forte, mas acho que todo mundo hoje está pensando nisso, né? E além da questão da sustentabilidade, eu queria falar um pouquinho também da questão de produtos, né? Porque quando você pensa nos grandes cases de empresas que têm fãs, a Apple, acho que talvez seja o mais famoso, a gente sempre está falando de produtos incríveis, né? Produtos fora do normal, assim, né? Mas, mais uma vez, nem sempre é possível criar produtos incríveis, né? Mesmo assim, a gente consegue criar estratégias objetivas de gestão de marca para conseguir ter essa percepção. Você comentou um pouco de mercados mais duros, né? Se você puder exemplificar, Marcos, como é que é possível? Vamos imaginar lá o vendedor de cimento, né? Como é que eu consigo tornar algum cliente fã do meu cimento, assim, ou do ar-condicionado? Pois pode parecer um paradoxo, mas não. Se você pega segmentos mais duros ou segmentos, vamos chamar assim, pouco sexys, né? Sim. Como cimento, como fertilizante, como chapa de aço, todos esses segmentos possuem consumidores fãs. Consumidores, a gente gosta de chamar de consumidores extremos. Consumidores que se conectam à categoria de um jeito muito forte, muito especial. E você tem que achar esses caras por meio de pesquisa,
por meio de pesquisa empírica. Acho que a pesquisa empírica, você ir a campo, a simples observação, mas tem todo um jeito de fazer isso, são técnicas que as empresas usam para achar essas pessoas. Me lembro de um relato recente, Votorantim acaba de botar um posicionamento na rua poucos anos atrás, e é um segmento super duro, né? Trabalham com siderurgia, trabalham com banco, com aço, com vergalhão e tudo mais. E o posicionamento de marca deles vem a partir de um insight de um funcionário, o cara fazendo uma chapa de aço num forno de níquel ali, e o cara falava assim, nossa, olha que coisa linda essa chapa de aço entrando nesse forno. Quer dizer, o cara via beleza onde não tinha, né? E hoje o Votorantim assina como produzir é uma arte, né? É o que vinha já muito do Antônio Hermílio lá atrás. Então são marcas de segmento B2B, vamos chamar assim, né? Business to business, segmentos industriais, mas que o nível de conexão é a mesma coisa. Não pensa que porque é um segmento mais duro, não, tem pessoas também que se conectam, são pessoas que se emocionam e por aí vai. E passa muito pelo atendimento também, né? Passa muito pelo lado humano, né? Ou seja, você tem todo um trabalho de comunicação, de branding, de posicionamento, mas eu entendo que o ponto de contato ali também com o cliente é muito importante, né? Seja telefone na loja, ou seja, qual for o ponto de contato, né? Vocês concordam? Faz sentido essa... Eu acho que sim, acho que o ponto de contato é ali a hora da verdade, tem elementos ali que são essenciais ao processo. No fundo, a gente compra uma marca, a gente se conecta a uma marca por várias razões, mas acho que a experiência pessoal, humana do atendimento ali, né? Pegou um cliente que está reclamando, pegou um cliente que é estressado, tem toda uma técnica de você atender um cara estressado, deixa ele falar, deixa ele se esvaziar, né? E fala que o problema agora não é mais dele, é seu. Né? Então, acho que o ponto de venda, vamos colocar uma planta na entrada da nossa loja. Tem alguém para passar o dedo na planta, ver se tem pó? Não pode ter pó. Né? Por isso que eu digo que marca se constrói nos detalhes. Construção de marca não é só publicidade, não é só comunicação. Não, né? Construção de marca é extrema atenção aos detalhes. E vocês concordam com isso, Babi? Não, com certeza. E coerência, né? Em todos os pilares, assim. É foco e ter certeza que a coerência está funcionando. Legal. Bacana. A gente já falou um pouquinho de internet, né? Você comentou que a internet, na verdade, facilitou alguns pontos, não mudou a forma de se gerir marcas, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, está muito mais fácil, né? Das marcas se conectarem com seus clientes, com seus públicos-alvos, né? Como é que a gente pode aproveitar a internet, aproveitar as mídias sociais, aproveitar geração de conteúdo para angariar mais clientes e não só angariar clientes, mas tentar transformar esses clientes em fãs, tentar transformar essa experiência numa experiência fantástica, digamos assim, né? Como é que a internet pode ajudar nesse processo? Eu retomo na minha questão lá de que é tudo uma questão de posicionamento. As marcas têm que se posicionar, têm que eleger um caminho, fazer essa lição de casa. A partir daí, a internet está à nossa disposição, as mídias digitais estão aí e podem fazer sentido para o teu negócio ou não. Dependendo do negócio que você atue, não, a marca hoje tem que estar no Facebook, tem que estar no Instagram. Em muitos casos, sim, e isso é muito importante. Mas em alguns casos, talvez não. Dependendo do segmento que você atue, pega esse esforço, esse suor que você vai colocar no digital, coloca em evento, né? Para o teu negócio pode fazer mais sentido. Pega essa grana que você está impulsionando no Facebook, transforma isso em comissão para o teu vendedor, o cara vai vender muito mais. Treinamento. Então, talvez. Acho que a internet hoje é importante, nos oferece uma miríade de alavancas possíveis ali para você impulsionar negócios. Só que é tudo se isso fizer sentido para o teu posicionamento, vai em frente. Acho que é sempre que eu digo. E não queira ser no digital, não pense que o digital vai resolver todos os seus problemas. Não queira ser na internet, no Instagram, que você não é como marca de verdade. Se isso não for genuíno em relação ao teu DNA, esquece. Legal. Como é que vocês trabalham a questão da internet, Babi? Como é que vocês gerenciam essas redes? Eu vi que vocês têm quase 200 mil seguidores aí em Instagram, Facebook. Isso. Qual que é a estratégia que vocês adotam? Pra gente é uma plataforma que faz muito sentido, principalmente pela questão do público-alvo e pelo preço, né? A gente é uma marca pequena e consegue trabalhar ali com um orçamento um pouco mais reduzido. O nosso foco é produção de conteúdo, então nosso blog é muito ativo e através desses conteúdos a gente traz reflexões e discussões sobre sustentabilidade, sobre o porquê do veganismo, tudo isso de uma forma muito didática, porque ainda é um assunto muito novo. Então a gente discute igualdade de gênero, cultura negra. Então, vários assuntos que às vezes as pessoas nem pararam para pensar ainda. A gente tenta plantar uma sementinha do por que você usa um canudo todo dia? Isso é um lixo bizarro que a gente gera. Por que você usa café, toma café em cápsula, ensina a fazer compostagem?
Então, isso pra gente não... Para produzir esse conteúdo não tem um custo tão elevado. E, ou seja, você não está falando de uma produção de conteúdo específica sobre o teu produto, Não, né? Você está não. falando do conceito, né? Você está falando de um universo maior, né? Exato. Mas você acaba angariando. Eu acho que a principal questão é entender o porquê de você estar nesse canal, né? Que nem o Marcos falou. Qual o meu objetivo com um blog, com um canal no Facebook, uma página, uma conta no Instagram? Por que eu estou ali? Entender meio uma questão de autoconhecimento da marca, assim. Legal. E continuando contigo, Babi, infelizmente a gente está chegando aqui no final do programa, queria te perguntar sobre erros, né? Acho que é comum a gente cometer determinados erros aí na nossa trajetória empresarial. Você já cometeu erros em termos de gestão de marca? Teve que fazer algum ajuste de rota? Eu acho que a gente, como eu falei, a gente começou sem saber muito quem nós éramos e ao longo do tempo fomos desenhando a personalidade da marca. Então, hoje em dia a gente não faz nenhuma promoção no Black Friday, por exemplo, porque vai contra todos os nossos valores, é uma data de consumo desenfreado que a gente não quer apoiar. Eles ignoram o Black Friday. E a gente ignora, mas no primeiro ano a gente fez e foi nosso ápice de vendas, assim. Porque realmente... Mas tiveram críticas, por exemplo? Não, acabamos não tendo. Mas também, esse ano a gente fez no Dia do Consumidor, a gente deu desconto, alguns clientes reclamaram porque coincidiu com a data da greve. Então, eventualmente a gente recebe feedbacks nesse sentido e a gente tenta criar um diálogo para entender, a gente entende o que você está falando, mas também a gente quis oferecer um desconto nesse dia porque vários clientes pedem desconto, então... Legal. Então, essa questão você me deu um gancho para uma outra pergunta, né? Eu sempre tive a sensação que o fã, ele não está muito preocupado com o preço, mas pelo que você está falando, não necessariamente, né? Mesmo com fã, você tem aí uma pressão por preço, né? Por descontos. O nosso público-alvo, ele é mais jovem, então ele não tem uma renda muito alta. Entendi. Ele é muito fã, tem muita gente que consome a marca digitalmente há anos, e nunca teve a oportunidade de comprar, porque a decisão de compra ela é um pouco mais lenta, são vários modelos, variedade de estampas, e outra também pela questão do preço. A gente recebe muita gente na loja dizendo, faz um ano que eu namoro, finalmente vim aqui e decidi comprar. Entendi. Então, com certeza o desconto impulsiona, legal, incentiva, né? Bacana. E na tua visão, Marcos, quais são os principais erros aí que o empresário, um gestor de marketing pode cometer aí na gestão de marca? Assim? Tem alguns pecados capitais nessa área? Eu acho que... Gosto de ouvir o relato da Babi, que, quer dizer, ela trocou o pneu com o carro andando ali, né? Deu certo, que bom, mas em muitos casos isso às vezes não dá certo, né? Eu tenho uma frase do Abraham Lincoln que eu adoro, assim, como é que é? Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado, né? Preparação, para mim, é algo muito importante, né? Preparação, planejamento, hoje em dia a internet está aí. O Meu Sucesso, por exemplo, é um canal que está aqui à disposição para municiar empreendedores de conteúdo relevante. Você vai no YouTube, hoje você encontra muita coisa também. Eu acho que é tudo uma questão de preparação. Antes de sair fazendo coisas, eu ainda prefiro acreditar, até por eu ser professor, obviamente, que você se planejar, você se capacitar, se habilitar de conhecimentos ali para o teu negócio. Eu acho que é uma prática ainda insubstituível. Eu defendo muito isso. Tem até uma frase célebre, né? Que de marqueteiro e médico todo mundo tem um pouco, né? Então acho que mudar um pouco esse conceito, né? Vamos mudar. Estudar, planejar, aproveitar as ferramentas aí e criar um caminho sustentável, né? Acho que esse é o principal ponto. Legal, queria agradecer bastante a presença de vocês, Marcos, Babi. Obrigada. Estamos chegando aí ao final de mais uma edição do Meu Sucesso. Queria agradecer bastante a tua audiência. A sua participação é muito importante. Fique à vontade para mandar e-mail no e-mail que está aparecendo aqui na tela, mandando sugestões, críticas, opiniões e espero te ver em breve, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.